Boa noite, pessoal. Mais um indicador aí para o canal. Eu fiz uma postagem hoje cedo para os membros, sinalizando que o arquivo já está na pasta de outubro. E o vídeo aqui é para explicar o funcionamento e facilitar a sua atualização, né? Esse indicador, a princípio, ele é baseado em uma ideia do Skiller que ele postou esta semana no canal dele. Então, os interessados podem procurar pelo canal do Skiller app, que vocês vão encontrar o indicador de máximas e mínimas da VWAP, que ele postou essa semana com código aberto. O meu indicador não tem código aberto e eu fiz modificações para melhorar sinais aí de entrada a quem possa interessar. Eu vou disponibilizar um arquivo para teste com vencimento também em outubro para os que não são membros do canal, tanto para os inscritos quanto os que porventura venham assistir o vídeo. Em cima da ideia do Skiller, eu fiz modificações para, ao invés de VWAP, o indicador sinalizar médias com ponderação do volume. E além disso, eu também fiz algumas modificações no cálculo que diferenciam essa média tanto da VWAP quanto das médias convencionais, e é o que eu vou mostrar para vocês agora. A ideia do Skiller eu achei muito boa, porque ela cria um filtro da região da VWAP. Isso aí tira aquela dificuldade que nós temos habitualmente de fazer entradas baseadas na VWAP quando o preço fica passeando em cima desta região sem decidir para qual lado vai. Sabemos que é uma região de conflito, portanto é natural que haja essa acumulação nessa região. Então a modificação no indicador vem para melhorar esse sinal e por acidente eu consegui inserir valores de média, melhorando os sinais das médias também, inserindo a questão aí de agressão, que é o volume. Então, se vocês deixarem o indicador com período 1 e desvio 1, ele vai plotar máxima e mínima de acordo com o que o Skiller publicou no canal dele. Ora, a partir do momento que vocês modificarem o primeiro valor do indicador e da coloração, que é o período, a partir disso aí você vai ter uma plotagem mais parecida com as médias. E você modificando o desvio, você vai ter uma plotagem mais próxima dos candles, aumentando a frequência de mudança da coloração. Ou seja, você vai ter uma mudança mais rápida no sentido do preço sinalizado pelo indicador e pela coloração. Eu vou demonstrar que é mais fácil do que ficar falando, né? Falando um monte de coisa aqui é difícil de entender. Eu vou modificar através do editor, que assim eu consigo modificar tanto o indicador quanto a regra de coloração ao mesmo tempo. Isso aí
nos ajuda a ganhar tempo. Eu vou colocar média 10 sem o desvio, ou seja, com desvio 1, mantendo aí o cálculo original do volume. Média 10, desvio 1. Vocês podem ver que já houve uma modificação na plotagem da linha do indicador, diferenciando da VWAP. Mas ainda assim, é algo muito parecido com o movimento da VWAP original. Então, a partir do momento que vocês modificarem o desvio, vocês já vão perceber uma mudança radical aí na plotagem do indicador e da regra de coloração. Eu vou modificando aos poucos para que vocês possam ver o quanto a plotagem se movimenta, modificando o desvio do indicador. Desvio 2, já há uma mudança drástica em relação à VWAP. Por isso eu vou retirá-la. Vocês já conseguem perceber que não tem mais muita semelhança com a VWAP, né? Então vou retirar ela do gráfico, vou apagar meus estudos. Para ficar mais claro aí a questão da regra de coloração. Então vocês têm período 10, desvio 2. O que modifica na regra de coloração eu inserindo desvio 2? Eu tenho o primeiro candle do dia sem interferência da coloração do indicador. Então, quanto mais eu aumentar o desvio, mais vão aparecer candles aqui no início do dia sem a influência do indicador. Essa é a parte negativa do cálculo. Não tem outro jeito, foi o que eu consegui filtrar aí de possibilidades na regra de coloração. Eu vou modificar bastante o desvio para vocês verem o quanto afeta a regra de coloração no início do dia. Então, se eu colocar valor 10 no desvio, automaticamente 5 candles do início da plotagem do dia não terão interferência do indicador, portanto, vocês não vão ter um sinal preciso da regra de coloração, infelizmente. Só que eu modificando isso, as linhas vão ficar mais justas, mais próximas do candle, mostrando reversões de movimento mais rápido do que com o valor anterior. E aqui vocês podem ver a interferência negativa do desvio 10, sempre metade desse valor, 1, 2, 3, 4, 5 candles, não terão influência da regra do indicador e pode te dar um sinal errado de entrada. Vocês podem ver que está pintado de verde, quando na realidade o preço está caindo. Aqui, por coincidência, o preço está subindo. Poderia ter feito entrada, aqui ao contrário, está descendo. Então, é o único ponto negativo nesse indicador que eu vejo seria esse pequeno probleminha no início do dia. Desvio 10, 5 candles sem pintar. Desvio 20, 10 candles
sem pintar e assim por diante. O valor de desvio sempre terá metade da quantidade em candles que não fazem parte da regra de coloração das linhas do indicador. Aqui, se eu tivesse deixado originalmente o indicador, a linha desceria até zero e retornaria a partir de 5 candles. Eu dei um jeito de não mostrar essa linha aqui, porque cria-se uma poluição visual. Isso aí não é legal. Então, a ideia principal do indicador seria essa aqui. Vocês terem uma média que vocês costumem usar no intraday, com um valor de desvio baseado em volume, para seguir com mais clareza e mais de perto as mudanças repentinas aí do preço, além de filtrar regiões de entrada onde o preço fica lateralizado, vocês acompanharem o primeiro sinal na mudança de coloração. A maioria dos meus indicadores são desse jeito. Os indicadores que eu coloco um filtro, eu já expliquei nos vídeos anteriores. Você aguarda uma virada da coloração para a cor contrária, fazer a entrada e só sair disso quando a regra de coloração fizer a plotagem da cor contrária novamente. Vocês podem ver que tem sinais excelentes. Estamos no gráfico de 5 minutos. O indicador funciona em todos os papéis. Ele não depende aí de ser ações ou papéis futuro. Ele vai funcionar em todos os papéis. Eu vou colocar uma média ainda maior para vocês verem. Ela vai plotar bem mais distante do preço, seguindo a lógica dos valores das médias. Vou colocar média 100 e manter o desvio 10. Se eu retirar o desvio 10, vai ficar bem mais distante do preço. Média 100, desvio 10. Então, temos o probleminha dos 5 primeiros candles do mesmo jeito. E como trata-se de uma média, preço abaixo da média vai sinalizar venda, quando na realidade temos uma compra. Não tem do que fugir, né? Vocês têm uma região bem maior aí de trabalho. É fácil observar que essa regra de coloração é uma regra que necessita de médio, porque normalmente você vai ter uma sinalização, como esse caso aqui, a sinalização de compra, e o preço estando lateralizado, é natural que haja um retorno ao centro aí do range, tentativas de venda, tentativas de compra, briga entre vendedores e compradores na região aí da média de 100, que é uma média também bem convencional e que dá bons sinais aí de tendência. A regra de coloração funciona muito bem em todos os tipos de gráfico, seja temporal ou atemporal. Ela mostra claramente aí
bons sinais de entrada. Vou reduzir a média para mostrar em períodos menores. 20 períodos, desvio 10. Depois eu vou reduzir o período e aumentar bastante o período para vocês verem como funciona. Aumenta a quantidade de sinais, o que é óbvio para uma média 20, né? Fica muito parecido aí com 2mV. Vou reduzir o desvio para 2. Como vocês podem ver, um desvio menor em uma média com um período mais curto reduz bastante aquelas entradas falsas aí na regra de coloração. Um desvio maior em um período maior ficaria um pouco mais parecido com isso nas tendências maiores. Então é o que eu deixo de dica para vocês. Testem os períodos que vocês mais gostam de trabalhar. Experimentem desvios curtos e desvios longos até chegar em um valor que deixe a regra de coloração o mais limpa possível. Vocês podem ver aqui 20, eu vou colocar uma média de 20 períodos para vocês verem a diferença. Vinte períodos. Uma média exponencial. O cálculo que eu fiz nesse indicador, eu utilizei a média exponencial. Eu não sei o que está acontecendo com o Profit. A regra de coloração não está modificando quando eu mudo no editor de estratégias. Não sei se isso é um bug ou se agora está sendo desse jeito. Agora sim, ó. Média 20, desvio 2. A coloração é bem diferente da plotagem da média convencional, porque tem o cálculo aí do volume acompanhando ela. Então você tem uma média 20 que na realidade tem uma influência muito grande aí do volume e dissocia-se totalmente da média convencional. Como vocês podem ver, mesmo que eu insira uma média aqui aritmética, vocês não vão ter o mesmo resultado. É fácil observar que é uma regra bem limpa, boas entradas, mas de preferência com parciais, né? Eu vou colocar um período menor, gráfico de Renko, e vou acelerar para vocês verem ela funcionando
e tirarem dúvidas sobre a questão aí de replotagem de coloração, que é o que muita gente pergunta. Antes de mostrar o replay, vou mostrar para vocês no dólar 4R. Tela escura é mais fácil para ver, né? Eu não sei se cortou a gravação. Para repetir, estou mostrando o indicador no dólar 4R antes de deixar o replay rodar um pouquinho para vocês verem o funcionamento das linhas e da regra de coloração. Cinco minutos. Aí já temos poucos sinais durante o dia, poucas entradas, movimentos maiores, né? Só lembrando aí para vocês que esta regra de coloração funciona apenas no intraday.
Agora eu vou deixar rodando o replay aí para vocês assistirem.